Fala galera, bem-vindos ao canal Vale Lembrar. E no vídeo de hoje a gente vai tratar um assunto super simples. E o simples é muito importante. Nós vamos falar sobre as 5 posições de braços, as colocações corretas, a forma da mão, o cotovelo, a altura de cada coisa e toda aquela história lá que fizeram de que cada escola tem um número, uma nomenclatura e o que é importante e o que não é importante eu saber sobre este assunto. Então vem comigo, enquanto toca a vinheta, aproveite e deixe o seu like. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre este assunto, que é um assunto geralmente muito polêmico. Apesar do conteúdo ser simples, ser só 5 posições, é muito polêmico, porque cada escola trata as posições de números diferentes, adota posições diferentes. Além das 5 posições de braço, a gente ainda tem a posição preparatória, e aí cada escola trata essa preparatória de um lugar diferente, de um nome diferente, e aí isso altera a numeração de lá de primeira, segunda, e aí isso gera uma super confusão. E sempre quando eu estou dando aula para alunos de outra metodologia ou gravando vídeos aqui no canal, eu sempre deixo bem claro que o mais importante é se atentar à forma, a maneira como o braço deve estar posicionado, e não se é a posição 1, se é a posição 2. Se a posição é número 1 ou 2, é um trato que você vai fazer com a sua escola, com a sua professora, e você vai se condicionar que aquela posição X é a segunda posição. Mas o que é mais importante entre o número é a forma, a maneira como a posição deve ser executada. E é disso que eu vou falar. Na minha escola, os alunos começam a aprender as posições de braços pela preparatória, e é aí que a conversa começa a mudar com relação às outras metodologias. Mas como eu falei no começo, o mais importante é a gente se atentar à forma. Na minha escola, essa posição foi adotada como preparatória por uma questão de caminho, de acordo com a movimentação que é feita. Esse aqui é o meio do caminho de quase tudo, é daqui que parte quase todas as posições de braços. Então acharam melhor, mais lógico, chamar isso de preparatória. Não estou desconsiderando a lógica das outras escolas, isso é só uma lógica da minha escola. Uma vez que a primeira posição a ser ensinada para os alunos é a primeira posição e a mais complexa, para entender que a colocação do ombro é lá para trás. Esse meu cotovelo tem que estar mais alto com relação à minha mão, e a minha mão tem que estar virada para o meu rosto, que é essa rotação do antebraço, né? Então eu tenho que subir o meu cotovelo e rodar o meu antebraço. E essa altura é na altura do meu externo, exatamente aqui. Aí é nesse momento que eu explico para o aluno toda a questão da continuidade, que não tem nada muito esticado, nem muito dobrado, não é torto, não é caído, blá blá blá. É uma excelente oportunidade que a minha escola adota para explicar tudo isso, e por isso chamamos isso de preparatória. Essa é a nossa primeira posição, como eu falei na posição anterior, que é onde muda, para muitas escolas consideram isso como brabá. Na minha escola isso é chamado de primeira. Os braços são lá próximos à coxa, e aí as considerações são as mesmas, né? Eu tenho que lembrar desse cotovelo que está alto, lembrar que o fato de eu levar esse cotovelo para frente, o meu ombro não reage a isso, ele continua para trás, o cotovelo é alto, e a dinâmica da mão também continua. Mesmo ela estando lá embaixo, a palma da mão aponta para o rosto da criança ou do adulto, né? O que as professoras de baby class adoram usar e funciona inclusive para as turmas adultas é falar que na palma da mão tem um espelhinho, e esse espelhinho sempre tá virado para ti. Então, se tu tá em preparatória, o espelhinho tá virado para ti. Se tu tá em primeira, esse espelhinho também aponta lá pro teu rosto. A distância da minha mão e da minha coxa é bem pequena. É uma coisa de dar 2 dedos. A segunda posição, acredito que para todas as escolas é exatamente o mesmo lugar, né? Os braços em segunda são os braços ao lado, que é uma posição que é muito trabalhada e é muito complicado trabalhar.
A segunda posição é uma posição muito usada na barra e ela é bem complexa, porque apesar de parecer uma coisa simples, ela é difícil de executar, principalmente para quem está começando agora, principalmente para as crianças que estão começando agora, porque eu preciso de uma certa força muscular para manter o meu braço lá, que cansa, e essa história do cotovelo com essa rotação da mão, que eu expliquei lá na preparatória, que é muito importante que as crianças entendam que o meu cotovelo é mais alto que a minha mão e que o meu cotovelo sobe e o meu antebraço gira, essa estrutura se mantém na segunda posição. Eu preciso entender que o meu cotovelo sobe e meu antebraço gira. E o meu ombro não tem nada a ver com isso. E eu continuo com essa ideia de linha. Nesse momento, a história lá do espelhinho, ele aponta lá para o público. E uma outra coisa que eu sempre falo quando eu dou aula para criança, inclusive quando eu dou aula para crianças de 30 anos, eu falo que o cotovelo aponta para a colega. Então, se vocês forem me ver de costas, o meu cotovelo aponta para minha amiguinha de trás. Na aula de criancinha de primeiro ano, eu chego a desenhar uma carinha aqui no cotovelo. Faço 2 olhinhos e uma boquinha para que a criança mostre essa carinha para a coleguinha e a palma da mão, lá a história do espelhinho, para a coleguinha da frente. Como eu falei, é uma posição muito usada, mas é difícil manter essa posição. E ela é super importante porque além de fortalecer o braço, ela fortalece as costas. E as costas de um bailarino, né, tem que estar lá bem encaixada. Então tudo isso tem tudo a ver. E uma outra coisa, aproveitando para falar de costas, é na segunda posição que a gente também tem que dar atenção lá para as costas. Eu não posso deixar as escápulas ficarem para fora. Eu tenho que falar para o aluno que ele tem que entender que esse braço dessa segunda posição ele vem de lá das escápulas. Isso é uma coisa muito complicada dos alunos entenderem, porque geralmente quando a gente pensa em braço, a gente pensa do cotovelo para a mão. É só isso que eles conseguem pensar, então eles fazem assim, porque eles só estão pensando daqui para cá. Tudo o resto eles esquecem. Principalmente para as crianças de 30 anos. É muito complexo entender essa coisa que o braço vem lá de trás. Essa escápula que tem que estar para dentro, porque daí se o bracinho desconfigura, automaticamente as escápulas saem do lugar e aí eu estou deixando de trabalhar as costas e as costas são super importantes. Então é muito importante que o aluno entenda que esse cotovelo precisa subir e que o braço vem das costas. Essa estrutura toda precisa, é daqui que parte todo o meu braço, para que não fique uma coisa morta, caída com as costas lá para baixo. Tudo tem que estar nessa ideia circular, né? É daqui que parte o braço, é uma coisa longa. Tendo essa noção desse circular, dessa coisa que o braço parte lá de trás, automaticamente as escápulas elas encaixam. Eu vou pensar nas escápulas sempre, né? Em todas as posições eu vou estar pensando nas escápulas. Aliás, o assunto escápula é um assunto postura que fica para outro vídeo, não nesse. Mas é muito importante que todo mundo aí que esteja trabalhando os braços pense sim na colocação correta do corpo. A minha última dica para a segunda posição é: eu preciso entender o meu campo de visão, a minha visão periférica, né? A minha mão na segunda posição, ela não pode sair desse meu campo de visão. Mesmo olhando para frente, eu preciso ter noção das minhas mãos aqui na lateral. Não posso deixar meu braço passar dessa linha, né? Isso também se aplica à primeira posição. Se eu olhar para baixo sem mexer a cabeça, eu vejo a minha mão. A preparatória na linha do externo, como eu falei, é uma coisa óbvia, é só olhar que eu vou ver que está na altura. E na segunda posição, eu tenho essa história dessa visão periférica, então olhando para frente, eu consigo ver minha mão. E aí isso faz com que eu não leve meu braço lá para trás, saindo dessa linha e desestabilizando todo o aluno, né? É para frente de mim. É isso aí. Partimos da segunda para a quinta posição. Na minha escola, a gente dá esse jump da segunda para a quinta. Ah, por quê, Dini? Como eu falei, cada escola adota uma maneira de ensinar para os seus alunos. Quando eu dou aula para criança, eu ensino nessa ordem: preparatória, primeira, segunda e quinta. E quando eu dou aula para adultos, eu também sigo essa mesma lógica. Porque antes dele pensar na terceira ou na quarta, aberta, acima, né, do allongé e blá blá blá, é importante que o teu aluno incorpore a forma correta.
a forma correta da segunda, a forma correta da preparatória, da primeira e da quinta posição. Na quinta posição, a regra é parecida lá com a da primeira, porque é exatamente o oposto, né? Então eu tô, assim como eu falei a história do espelhinho e do cotovelo lá na primeira posição, na quinta posição a mesma história permanece, né? O meu cotovelo continua pensando em ir para trás, a palma da mão é ainda virada pro meu rosto, igual era na preparatória, igual era na primeira, e o meu ombro não participa dessa brincadeira, ele continua lá quietinho e eu vou estar lá pensando nesse cotovelo para fora e nessa rotação deste punho. Uma vez que os meus alunos entenderam e incorporaram a preparatória barra primeira, segunda posição e a quinta, agora sim a gente começa a trabalhar as posições mais completas e variadas, que é onde novamente vira aquela bagunça de escola para escola. A última consideração sobre a quinta posição é a história de que ela não pode estar muito para trás, né? Ela nem muito para frente. E a medida certa é a mesma regrinha que se aplica para os braços da linha média. Quando eu estou em quinta posição, sem movimentar a cabeça, eu olho para cima e vejo a minha mão. Se por um acaso eu, sem movimentar a cabeça, olhar para cima e não ver a minha mão, significa que o meu braço está muito para trás. Então eu tenho que trazer o meu braço para o meu campo de visão. E essa regra se aplica a todos os braços que estão na linha média. Ou seja, se eu olhar para cima, eu vejo a quinta. Se eu olhar para frente, eu vejo a preparatória, e se eu olhar para baixo, eu vejo a primeira posição. Os braços da linha média, as três posições que ficam dentro da linha média, elas estão dentro desse meu campo de visão de frente, e o meu braço, na segunda posição, está na minha visão periférica. Isso me traça um círculo à minha frente. Isso é muito importante para a relação peso e tudo que vai vir no futuro com relação ao balé. Essas posições elas não podem ser trabalhadas para fora, elas têm que ser trabalhadas à frente de tudo. A próxima posição a ser ensinada na minha escola é a terceira posição. E para eu entender bem simples a terceira posição, é um braço na linha média e um braço na segunda posição. E isso vai me dar 3 braços em terceira. Ou seja, eu tenho braço derivado de primeira posição, que é um braço em primeira e um na segunda. Um braço derivado de preparatória, que é o braço na preparatória e o outro em segunda posição. E a terceira opção é um braço na quinta e um braço na segunda. Como eu falei lá na explicação da quinta posição, é por isso que na minha escola a gente ensina preparatória, primeira, segunda e quinta, porque o aluno tem que ter noção dessas 4, que são as mais complexas, depois a gente consegue trabalhar as variações. Então, na terceira posição eu sempre vou ter um braço na minha linha média e um braço na segunda posição. Aí fica fácil para o aluno, ele já sabe, ele já incorporou a quinta, a preparatória, a primeira, a segunda. É só tacar um braço na linha média e um braço à la seconda. E a última posição a ser ensinada na minha escola é a quarta posição, que daí são os 2 braços na linha média, sendo que um está em cima e outro está embaixo. E aí tem outras variações em outras escolas que consideram quarta outros movimentos, mas na minha escola a quarta posição é um braço em cima e um braço embaixo. E aí, como eu falei na posição anterior, é bem simples, o aluno já incorporou todas as regras, ele já sabe como que se coloca, é só ele incorporar mais um número com relação a essa quarta. Ai, Di, você tá ensinando de um jeito que eu não entendi, mas agora eu vou chegar na minha escola e a minha professora usa outro número, o que eu faço? Bem simples, foi o que eu falei no começo do vídeo. Quando você chegar na sua escola, você vai estar dentro dos números e dos nomes que a sua escola utiliza, que a sua professora utiliza. Porque não importa se isso pra ti é terceira ou quarta, e não importa se você chama isso de brabá ou de primeira, o que importa é a forma do braço em si. O que é importante é que tu entendas como que é a colocação do braço. Aquela ideia que eu falei, da posição do cotovelo, da palma da mão, isso não vai mudar. Este nome, o nome dessa posição, o número dessa posição, pode sim mudar. Mas a forma, o jeito de fazer, não vai. A única coisa que tu vai ter que se adaptar é ao nome da sua metodologia. Se isso aqui é ou se isso aqui é preparatório. Agora, a forma, o jeito de fazer é esse. É essa história, é essa estrutura.
o nome é uma questão de adaptação à sua metodologia. Para fechar o assunto dos braços, a próxima coisa que é importante que os alunos entendam sobre a minha metodologia é que praticamente todas essas posições podem ser allongé, ou seja, todas essas posições elas podem se alongar e elas não recebem um número a mais para isso. Exemplo, eu estou em quarta posição, eu alongo, virou quarta, allongé. Derivou da quarta, alongou. Eu estou em quinta posição, eu alonguei o meu braço, ou seja, eu abri o meu braço, né? Eu estou em quinta, allongé. Não tem um número diferente para isso. Então, todas essas posições, elas podem sofrer esse respiro, né? Esse alongado, e eu não vou dar um outro número. E o allongé, ele é a última coisa que eu vou ensinar para o meu aluno, porque primeiro eu preciso que ele entenda lá a forma do braço, depois eu vou ter que ensinar esse allongé, e aí a gente já vai entrar numa outra questão de movimentação, que vai ficando mais complexa, então por isso é a última coisa a ser ensinada. Mas aí, como eu falei, não vai ter nenhum outro número por causa disso. Não vai ter a nona, quinta, na nona, quinta, né? Não vai ter nada disso, porque é allongé e qualquer posição pode se alongar, pode ter esse respiro. No allongé, esse braço segue as mesmas regras lá do campo de visão que eu falei nas outras posições, porque como eu falei, todos esses braços estão para dentro do meu campo de visão e sempre muito visível, né? E agora, para esclarecer um pouquinho sobre as mãos de uma bailarina, as mãos de um bailarino, que também é um assunto bem polêmico, cada escola trabalha de um jeito, aperta aqui, segura uma caneta, levanta o dedinho mindinho e dobra, vira do avesso o dedão, serra metade. Cada escola tem a sua coisa, né? Então tudo bem, guardando as suas particularidades. Vou tentar explicar da maneira mais simples que eu explico para os meus alunos. Eu aprendi na minha escola que a mão de uma bailarina, ela segue as regras de uma mão de um recém-nascido. Se você olhar para uma criança, a criancinha tem a mãozinha assim, esse dedinho, que é o dedão, né? Ele é para dentro e os 4 outros dedos são juntinhos e meio que dobradinhos. E aí pede-se para manter essa estrutura desse dedo para dentro e só alongar os outros 4 dedos. Só alongar e ok. E aí, mas aí esse dedo não é pra cima, esses 3 pra baixo e esse... Não precisa nada disso. É esse dedo para dentro e os outros dedos alongados. E quando se traz a ideia do recém-nascido, se traz a ideia de sem tensão nenhuma. Não tem tensão na mão. Foi claro? Não tem esse dedinho assim, com esse negócio assim. Não. A mão é igual de uma criancinha, assim ó, relaxadinha, só subiu os 4 dedinhos. Não tem tensão. E uma outra coisa super importante que você pode trabalhar com o seu aluno ou aplicar em você mesmo, você está assistindo esse vídeo e tem a mão lá de fandangos, toda contraída, toda torta, é que a mão é uma continuidade do braço. Ela não é uma coisa separada, não é um troço que fica... Não, ela é uma continuidade lá do meu braço. Ou seja, o meu punho não dobra, ele não vai para trás, não vai... nada. Ela é uma continuação e pensar nessa história dessa energia passando, nessa corrente, nessa continuidade. E aí você vai ter a sua mão, assim como eu tenho a minha mão, tem um tamanho, tem uma forma, tem uma separação dos dedos. E aí o que eu vou pensar é, não tem tensão. Pela última vez, eu vou pensar lá na mãozinha do recém-nascido, vou guardar esse dedão, alongar os meus 4 dedos e acabou. Não tem nem que pensar na mão. Esqueceu esse assunto. A produção aqui acabou de me falar uma coisa super incrível que também tem no Baby Class, que né, tudo é válido, que é a história da gotinha, gente. A gotinha, se alguém depositar uma gotinha no seu ombro, essa gotinha de água ela tem que escorrer e ir embora. Você não pode ter tensão na mão, porque senão essa gotinha fica parada ali e aí não rola. Então relaxa essa mão, pensa nessa questão de continuidade, nessa questão dessa passagem e vai embora e adote a sua mão. E vale lembrar,
O simples é sempre mais. Deixa essas mãos mirabolantes, cheias de dananãs, para as solistas da grande companhia, essas pessoas assim super mega incrível que a gente vive vendo ali no celular, nas variações. Deixa que elas façam essas mãos. Foca no acadêmico, no simples, que vai ser muito melhor. Então é isso, eu espero que esse assunto tenha ficado claro. Se ficou ainda alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo. Fala pra mim como que é na sua escola. Se tem alguma coisa que é muito diferente na sua escola, escreve aí, que informação nunca é demais. Compartilha esse vídeo com seus colegas, que é importante que todo mundo tenha bons braços. Mostra pra sua professora pra ver o que ela acha, se ela acha que as informações conferem ou não. Qualquer coisa, qualquer dúvida, bate uma foto lá do seu bracinho, publica lá no History e me marca @DinoEspíndola, que eu vou lá, dou uma olhadinha, comento, digo se tá ok ou não. E a gente vai se vendo. Até mais. Dá tchau para as pessoas. Fala assim, estuda bastante. Não quer conversa.